Boa noite, irmãos e irmãs. Para mim é uma grande alegria estar aqui novamente com os amados irmãos. Já faz 4 anos que nós estivemos a última vez. Aproveito de cumprimentar a todas as irmãs que ontem não estavam e a outros irmãos que também estão hoje conosco. Muito grato para nós, Miriam e eu, estar aqui com os irmãos compartilhando e tendo comunhão nesses dias. Ontem, como o irmão Thomas falou, nós estivemos fazendo alguma introdução ao assunto que o encargo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias e que tem a ver com a visão do livro de Daniel. A visão do livro de Daniel no contexto dos dias que estamos vivendo hoje. Então, antes de começar, eu pediria para os irmãos fazermos mais uma oração e logo entrar no assunto. Bendito e amado Pai Celestial, somos tão gratos nessa noite pela possibilidade de estarmos juntos em comunhão, ouvindo a Tua palavra, escutando a Tua voz e abrindo os nossos corações para receber neles a Tua bendita e santa palavra pelo Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, a entender, a ouvir, a guardar nos nossos corações o que, Pai, Tu tens para nos falar nesses dias, nessas jornadas. E não só para guardar, porém também para praticar segundo o poder do Teu Santo Espírito. Amado Pai, nós Te pedimos todo no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, o que eu vou fazer agora é um pequenino resumo para os irmãos que ontem não estiveram aqui, irmãos e irmãs, e logo vamos continuar com os outros pontos. Com certeza nós estamos vivendo em tempos, como leu aí o nosso irmão em 1 Timóteo, tempos difíceis, tempos, como fala a tradução Reina Valera no espanhol, tempos perigosos. O mundo está mudando. O mundo inteiro está mudando. Particularmente o mundo ocidental está mudando de uma maneira radical, no que diz respeito às questões espirituais e morais principalmente. E uma mudança radical. O mundo, na verdade, está entrando numa encruzilhada. E nós podemos perceber que essa mudança também significa um declínio, profundo declínio moral e espiritual nas nações do mundo. E então, nós podemos experimentar o aumento crescente das trevas morais e espirituais do mundo. E os filhos de Deus estamos vivendo nesse tempo, nessa idade da história do mundo. Claramente, isso nos fala também de que estamos chegando cada vez mais perto do final, porque o Senhor disse que no tempo do fim, a maldade do mundo, a escuridão do mundo iria a crescer iria crescer de maneira constante. Então nós estamos vivendo nesse tempo. Porém, o que nós precisamos, além de perceber que estamos vivendo um tempo muito difícil para nossos crentes, é entender também, discernir, usando da ajuda, da revelação da palavra de Deus, os tempos que nós estamos vivendo. E não apenas discernir e entender os tempos que vivemos, porém também saber como responder a esses tempos pela graça do Senhor e pela sabedoria e a visão que o Senhor nos dá na sua palavra. Então, o livro de Daniel é particularmente um livro que ajuda, que foi escrito para ajudar ao povo judeu nos tempos de crise. Porque esse livro nasceu num contexto de profunda crise moral e espiritual da nação de Israel. Eles tiveram que enfrentar um tempo realmente de mudança radical de tudo o que existia ao redor deles. É parecido, claro, muito diferente em certos sentidos ao que nós vivemos hoje, porém em outros sentidos muito parecido. E o que nós experimentamos hoje é, vamos dizer assim, é a desaparição de uma maneira de viver, de uma maneira de entender o mundo, de uma cultura profundamente influenciada pelo cristianismo, por quase 1.500 anos. A cultura ocidental foi formada, foi influenciada, foi de alguma maneira definida pelos princípios morais do cristianismo e pelos princípios espirituais do cristianismo. Mesmo que ela não pode ser, assim, certamente uma cultura totalmente espiritual. Muitas coisas ruins e más aconteceram.
Porém, a visão geral, o que os pensadores chamam da cosmovisão, quer dizer, a visão que regia as culturas e as nações ocidentais, era o cristianismo. E isso fazia com que muitas das verdades cristãs fossem assumidas por pessoas ainda, inclusive não cristãs. Então, era muito fácil naquele tempo a existência do que poderíamos chamar dos cristãos nominais. Pessoas que compartilhavam os princípios morais do cristianismo, porém não praticavam, nem tinham nenhuma devoção para com o Senhor, nem para com a palavra do Senhor, porém aceitavam como verdadeiros os princípios morais e os ensinos morais do cristianismo. A nossa cultura tem se afastado totalmente dessa visão. E isso está trazendo uma mudança radical de tudo. Por quê? Porque uma vez que sumiu do horizonte cultural a influência do cristianismo, então tudo vai ser mudado. A maneira em que as pessoas entendem o matrimônio, a maneira em que as pessoas entendem a criança dos filhos, a maneira em que as pessoas entendem a sua sexualidade, tudo vai mudar. Porque tudo o que nós tínhamos até hoje era herança do cristianismo e da influência do cristianismo. E então, uma vez que o cristianismo some da influência do horizonte cultural que define o que é certo, o que é correto, o que é bom, o que é mau, dentro da sociedade humana, então tudo começa a mudar e de maneira radical. E a nossa sociedade e a nossa cultura se torna alheia, estranha e até hostil para nós. E isso que nós estamos experimentando hoje. Estamos vivendo num mundo estranho, alheio, estranho, culturalmente diferente, oposto ainda às nossas convicções e princípios morais. Então, quando nós começamos a morar nesse mundo, nós achamos que realmente tudo mudou. E hoje em dia, ser cristão não é o mesmo que era ser cristão nem sequer 30 ou 40 anos atrás. Porque 30, 40 anos atrás, os cristãos e o cristianismo, vamos dizer assim, era respeitado pela sociedade. Hoje, não é mais. E ainda mais, em alguns círculos das elites intelectuais que governam o mundo, ele é rejeitado e desprezado. Então, hoje já não é mais uma questão de prestígio social ser cristão. É tudo o contrário. Traz rejeição, traz incompreensão. Por quê? Porque a cultura que define a vida das sociedades humanas mudou radicalmente, afastando-se dos princípios centrais do cristianismo. Isso é uma mudança, irmãos, que é de tal dimensão que vai trazer, vamos dizer, um avalamento total na história da humanidade. Porque muitas, e aqui vem um ponto importante, muitas das instituições fundamentais das sociedades ocidentais estão sustentadas na visão cristã do mundo. De uma maneira tão profunda que os homens nem sequer percebem que é assim. Toda a questão dos direitos humanos, do valor fundamental da vida humana, da proteção da vida humana, a família, os filhos, tudo o que tem a ver com o ordenamento do valor da vida humana, tudo vem da visão cristã. Se você tira ela fora, o que fica então? Uma mudança radical da maneira em que as pessoas entendem as instituições fundamentais da vida humana. E a primeira de todas, que está sendo atingida por essa mudança, é a família. Porém, podemos ir ainda mais profundo e falar que antes da família, o mesmo indivíduo está sendo totalmente e radicalmente mudado. Em todas as coisas. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. E, à medida que o mundo se afasta dos princípios morais do cristianismo, ele os está reemplaçando por princípios radicalmente opostos. Está reemplaçando, para usar as palavras da Bíblia, a luz pela escuridão. Não é que o mundo está ficando sem princípios morais. O que está fazendo é trocar esses princípios por outros, que são radicalmente opostos. Nascidos do coração humano. O homem se tornou o seu próprio legislador moral. Não reconhece outra fonte de autoridade moral, mais que ele mesmo. O que ele acha de bom, o que ele acha que é certo e correto, isso é o que é certo e correto. Não tem mais autoridade por fora dele nas questões morais. Então, isso, claramente, é uma mudança radical. Irmãos amados, esse contexto de destruição
de uma cultura, de um mundo centrado, por dizer assim, de alguma maneira, nos princípios revelados pelo Criador ao homem. Já aconteceu outras vezes na história, e uma das histórias que toca pontualmente essa condição, por dizer assim, é o livro de Daniel. Então vamos colocar assim os pontos rapidamente que nós falamos ontem, para logo continuar desenvolvendo os pontos seguintes. O que nós vamos fazer é tocar 8 tópicos centrais do livro de Daniel, que Daniel coloca como tópicos centrais, que é da revelação de Deus, do conselho do Senhor nesse tempo de crise para o seu povo, através do profeta Daniel e o livro de Daniel. 8 tópicos. Então, nós vamos começar a ler aí, capítulo 1, versículo 1, o primeiro tópico, que vai fornecer o contexto do que está acontecendo. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Veja aqui o que está acontecendo. Qual que é o contexto? É o final de uma idade, é o final de uma era para o povo de Israel, é o final da era dos reis. O tempo dos reis durou mais ou menos 500 anos, desde o rei Davi, o rei Saul, o primeiro, até o último dos reis, que é aqui, Joaquim. Na verdade, houve mais um, Sedequias, que Nabucodonosor deixou por um tempo até destruir totalmente o reino de Judá. Os irmãos conhecem a história, alguns dos irmãos conhecem. O reino de Judá era o remanescente que ficou do povo judeu logo que o reino do norte, o reino de Samaria, ou de Israel, como é chamado, foi destruído pelos assírios. Aquele grande poder, aquele grande império que veio contra Israel, sitiou Samaria, destruiu Samaria e levou cativas as 10 tribos do norte. Levou longe, para outras regiões do seu império, e essas 10 tribos que foram levadas cativas sumiram da história. Nunca mais apareceram na história do mundo. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Na verdade, sumiram. E só um pequeno remanescente dessas tribos do norte fugiu para o sul para se refugiarem no reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. E esse reino do sul sobreviveu mais ou menos por 130, 140 anos a mais depois da queda do reino do norte. Por quê? Porque ainda no sul houve reis que procuraram buscar a vontade do Senhor, buscar o coração do Senhor e reinar segundo o coração do Senhor. Entre eles Ezequias e logo depois Josias. Porém, assim como aconteceu no reino do norte, o reino do sul entrou num profundo declínio espiritual e moral. E produto desse declínio espiritual e moral do reino do sul, quer dizer, do povo de Deus daquele tempo, então finalmente veio a destruição total do reino do sul. E essa destruição começou com a vinda de um império e de um rei, um império chamado babilônico e um rei chamado Nabucodonosor. O reino dos caldeus babilônicos tinha começado faz poucos anos atrás, no ano 606. Os babilônios, numa coalição junto com os medos, fizeram uma coalição e derrotaram e destruíram o Império Assírio e destruíram a capital do Império Assírio, que era Nínive. E então, esse grande império sumiu da história, sumiu totalmente, e o Império Babilônico tomou o lugar do Império Assírio como a maior potência do mundo, a superpotência do mundo daquele então. E então, esse rei Nabucodonosor quis ir e destruir o poder do único inimigo que faltava para destruir, que era Egito. E foi lá contra Egito. Só que indo contra Egito, ele passou por Jerusalém. Aquele pequenino reino de Judá, que ficava ainda aí como em representação do povo judeu. E foi contra esse reino, tomou um rei que estava aí, que era o filho de Josias, o último bom rei que teve o reino do sul. Tomou esse filho e levou cativo, e esse filho nunca mais voltou. E deixou no seu lugar esse outro rei que é aqui, que era o tio, que se chama aqui Joaquim. Esse era Joaquim. O tio, que era
irmão de Josias, na verdade. E então, ficou aí, colocado por Nabucodonosor, como um rei representante dele, sujeito a ele. Só que Joaquim traiu Nabucodonosor e buscou uma aliança com o Egito, o grande inimigo de Nabucodonosor. Então, quando Nabucodonosor voltou e soube dessa traição, sitiou pela segunda vez Jerusalém, e nesse então ele pegou cativo esse rei e tirou os olhos dele e levou para Babilônia. E junto com ele, levou a todos os filhos dos nobres, todos os filhos da aristocracia, todos os filhos das famílias mais nobres de Jerusalém, ele levou cativos junto com Joaquim. Por que ele fez isso? Porque ele queria acabar com a cultura, vamos dizer assim, com a alma da nação judia, nação judaica. Ele queria acabar com a alma deles, porque ele sabia que a força estava na cultura, e que, no entanto, essa cultura continuasse a existir, a cultura que estava centrada na religião, na aliança com Deus, no culto a Deus. No entanto, essa cultura continuasse a existir na alma dessas pessoas, então esse povo seria sempre um problema para o Império Babilônico, mesmo que fosse pequeno. Ele então queria destruindo a alma dos judeus, transformando eles em cidadãos de Babilônia e transformando a alma deles em uma alma idólatra babilônica. Tirar totalmente a identidade do coração deles, a sua identidade com Deus e a aliança de Deus com eles. E por isso levou Daniel e os amigos de Daniel e tantos outros que levou cativo lá com aquele rei. Depois ele deixou outro rei que novamente voltou para fazer aliança com o Egito e buscar ajuda do Egito. E então, aí, finalmente, alguns anos depois, voltou novamente Nabucodonosor, e esse foi o terceiro sítio de Jerusalém, e destruiu totalmente a cidade. Destruiu a cidade, destruiu o templo, que os judeus achavam que nunca seria destruído, que era a garantia da sua, por assim dizer, da sua fortaleza diante de Deus. Tudo foi destruído, não ficou nada. Jerusalém ficou arrasada. As pedras dela espalhadas por todas as encruzilhadas dos caminhos. Nada ficou, não ficou o templo. A cultura deles foi destruída. O sacerdócio foi destruído. A dinastia dos reis davídicos, nos quais eles tinham posto a sua esperança, foi destruída e nunca mais se levantou. Imagina a catástrofe que significou isso. É a desaparição de um mundo inteiro, de uma cultura inteira, de uma maneira de vida inteira que foi destruída por Babilônia. E os que ficaram vivos foram levados cativos para a Babilônia. O livro de Daniel começa nesse ponto. E o livro de Daniel usa uma palavra específica para descrever a terrível condição do povo judeu nesse tempo. Tanto a condição material quanto a condição mental deles. A palavra é desolação. Desolação. É a primeira palavra. Esse é o primeiro ponto, o primeiro tópico do livro de Daniel. As desolações de Jerusalém. As desolações do povo de Deus. E essa é uma palavra que ele vai repetir várias vezes. Às vezes aparece nas traduções como assolações, porém é a mesma palavra. O que é uma assolação ou uma desolação? É a destruição total de uma coisa. E assim foi que aconteceu. Totalmente destruído, assolado. Não ficou nada. Eles não tinham para onde voltar, porque estava tudo destruído. E significa também um estado de ânimo de profunda depressão e angústia. De escuridão, sem ver nada lá para frente. A alma deles ficou arrasada, assolada também. Porque perderam tudo. E foram levados cativos lá numa cultura totalmente estranha, alheia, para viver lá. Você entende? Por isso temos aquele salmo, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, aí nos sentávamos. E chorávamos, pranteávamos, acordando-nos, diziam. Sião que já não existia mais. Era só uma lembrança na memória deles, porque já não existia Sião. E aí chorávamos. Lembra que diz sobre as árvores, nos penduramos as nossas harpas.
E os nossos inimigos, os que nos cativaram, os que nos destruíram, os que assolaram a nossa alma, nos pediam que cantássemos cânticos de Sião. E como nós cantaríamos cânticos de Sião numa terra de estranhos? Como poderíamos estar alegres numa terra que assolou, numa civilização, uma cultura que assolou tudo o que nós tínhamos e amávamos? E não quisimos cantar mais, nunca mais. Esse era o estado deles, lá em Babilônia. Então, o primeiro ponto, desolação. Desolação. Veja como descreve Daniel depois, já sendo muito velho, capítulo 9, ele começa a orar pela profecia, pelo cumprimento dos 70 anos de cativeiro que foram falados por Jeremias, e começa a pedir a Deus, já se cumpriram os 70 anos das desolações de Jerusalém, e usa novamente essa palavra, desolações de Jerusalém. E para falar do tempo final, da destruição, lá no futuro de Jerusalém, fala do assolador, ou do desolador que virá e destruirá novamente Jerusalém, lá, no futuro distante, novamente. E no final dos tempos virá a abominação de desolação, a mesma expressão, para falar daquele poder do anticristo final que tentará novamente destruir ao povo de Deus. E usa novamente essa palavra. Então, esse é o primeiro tópico, desolação, assolação. De alguma maneira, irmãos, é o que nós estamos sentindo nesse mundo, que se torna cada vez mais estranho, hostil. Como cantaremos? Como viveremos numa terra de estranhos? Uma terra de idólatras, de pessoas que não reconhecem o nosso Deus, nem respeitam Ele, nem adoram Ele, porém desprezam Ele. Como faremos aqui? O que faremos? É isso que eles estão sentindo no seu coração. Primeiro ponto. Segundo ponto do livro é resistência. Resistência. Eles estão lá, porém eles resistem. Resistem à influência, o que Babilônia quer fazer deles, produzir neles. Eles se tornam pessoas que resistem essa mudança, essa mudança de alma, de coração, da mente, de tudo o que eles são, que os babilônios tentam impor sobre eles. E principalmente eles resistem o que era a essência de Babilônia, a idolatria. Eles resistem à idolatria, à cultura idolátrica de Babilônia, que quer ser imposta sobre eles. Eles são levados lá, os melhores, os mais inteligentes, os mais formados, os mais habilidosos. Os babilônios fazem uma seleção desses jovens e pegam eles e levam lá para o palácio do rei. Olha, desde a perspectiva humana poderia parecer até uma coisa maravilhosa, né? Você vai lá, é um cativo, sim, porém agora está no palácio do rei e são oferecidas para ele as melhores coisas que Babilônia poderia oferecer, as melhores comidas, as melhores vestes, a melhor educação que eles poderiam receber. Eles são levados lá para isso. Babilônia oferece tudo para eles. Veja aqui a grande Babilônia, a cidade mais magnífica do tempo antigo. Uma cidade que era incomparável com as outras cidades do mundo. Jerusalém, do lado de Babilônia, parecia um povinho insignificante. E aí estão eles, olhando para essa cidade magnífica, gigantesca, assombrosa, onde a tecnologia e a habilidade e a ciência e o conhecimento humano tinham chegado ao máximo da sua expressão daquele tempo. E essa cidade não se prostrava, nem adorava, nem reconhecia o Deus deles. Então imagina o impacto sobre esses adolescentes, vendo tudo isso e pensando, e que foi? Nós que achávamos que nosso Deus era grande, será que os deuses babilônicos são ainda maiores? Veja o que eles fizeram, veja o que eles construíram, veja o império imenso que eles lograram construir sem necessidade do nosso Deus. Pensa um momento, quão difícil foi para eles isso. Levados lá. O mundo parece tão avassallante, tão imenso, tão imponente, às vezes diante dos nossos olhos. Aí estão eles. Então, eles são levados ao palácio e é para eles oferecido essa vida. Tudo o que vocês quiserem poderão ter. Só que tem uma troca. Tem que dar algo na troca. Apenas uma pequenina coisa. As suas almas. Babilônia pede deles
a alma deles. Eles têm que se curvar e render ante os deuses de Babilônia. É por isso que eles rejeitam as iguarias da mesa do rei. Nós precisamos entender o que isso significa. As iguarias da mesa do rei eram as comidas. Todas as comidas. Só que todas essas comidas eram oferecidas aos deuses de Babilônia. Então, comer dessas comidas significava que eles iriam se curvar diante dos deuses de Babilônia. E eles rejeitaram isso. Não vamos comer. Não vamos curvar diante dos deuses de Babilônia. Não vamos curvar as nossas almas diante de vocês. Não vamos renunciar ao nosso Deus. Mesmo que pareça que somos nada, que não temos nada, que somos fracos, que ninguém sustenta nós, que não temos mais cidade, não temos, parece que lugar nenhum para onde ir. Mesmo assim, o nosso Deus será o nosso refúgio. E aí ficaremos. Você entende o que eles enfrentaram? A encruzilhada da vida deles. E então Daniel e os seus amigos, veja o que acontece, é muito interessante. Aparece aí, capítulo 6. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos esses nomes, você pode pesquisar depois, todos têm a ver com Deus e a identificação deles com Deus. Todos esses nomes levam o nome do Deus de Israel dentro. Daniel, por exemplo, significa Deus é o meu juiz. Todos eles falam da identificação profunda deles com Deus e a aliança de Deus com seu povo. E os nomes são trocados. Você sabe que na Bíblia os nomes representam a natureza, a identidade essencial de uma pessoa. Trocar um nome é trocar a essência dessa pessoa. Esse é o significado dos nomes na Bíblia. E aqui, olha o que acontece. 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. A saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abede-nego. O primeiro que fizeram foi trocar os seus nomes. Sabe por quê? Porque eles queriam cortar de raiz a sua identificação com Deus. Os nomes que eles receberam, todos eles são nomes associados aos deuses, aos ídolos de Babilônia. Todos esses nomes. Por exemplo, Daniel, foi o seu nome que significa Deus é o meu juiz, foi trocado pelo nome Beltesazar, que significa Bel. O principal Deus de Babilônia, que se chamava Bel, é o príncipe. Cada vez que era chamado, era lembrado que esse Deus falso era o príncipe do povo. Você entende o que significava isso para eles? Mudança radical. A destruição total da sua fé. Então, todas as condições materiais estavam destruídas. E agora até a identidade profunda, a alma deles seria destruída. Parecia. Porém, eles não aceitaram curvar-se ante os deuses de Babilônia. E não aceitaram comer a comida do rei. Resistência à idolatria. Idolatria. Porque a idolatria é a essência de Babilônia. Babilônia era a cidade caracterizada por uma extrema idolatria. Quando as pessoas entravam na antiga Babilônia, a cidade era magnífica. Tinha 8 portas, enormes. Cada uma das portas dedicada a um dos seus deuses. A principal era chamada Porta de Istar. Por aí entraram Daniel e os cativos. Estava dedicada à deusa Istar. E no centro, vamos dizer assim, um domo, se usa essa palavra em português, um domo resplandecente, recoberto de ouro, enorme, gigantesco, resplandecia sobre todos os prédios da cidade, os prédios mais altos, resplandecia o templo dedicado ao Deus supremo dos babilônios. E esse Deus é o nome que colocaram no nome de Daniel. 2.500 deuses dentro da cidade. Idolatria, na máxima expressão. Muito interessante que Pedro, o apóstolo, diz assim, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão
no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora, veja bem a expressão que usa ele aqui. Ele diz, os eleitos que são forasteiros da dispersão. Essa palavra dispersão no grego é diáspora. Diáspora. E era a palavra que se usava para referir-se ao cativeiro dos judeus na Babilônia. A diáspora judaica. A dispersão do povo de Deus. Que é usada por Daniel, quando no último capítulo diz, quando acabe a dispersão do poder do povo santo, a diáspora do povo santo. O povo de Deus foi dispersado e se tornou estrangeiro, numa terra alheia, estrangeiro. E Pedro nos diz que nós também somos, nesse mundo, estrangeiros, como os judeus lá na Babilônia. Ele está fazendo referência a essa diáspora, a essa dispersão. E ele nos diz que nós, nesse mundo, também somos como aqueles judeus numa terra estranha, alheia, e somos a diáspora de Deus no mundo. Interessante o uso. Porque no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, Babilônia vem a representar o mundo, com toda a sua sedução. Capítulo 17 e 18 de Apocalipse. A grande meretriz que seduz o mundo com prazeres, com atrações, com vantagens, com possibilidades econômicas, políticas, sociais, religiosas e todo tipo de entretenção. Na troca de quê? De que você se prostre, finalmente, e adore a besta e a imagem da besta. Porque Babilônia é isso, é o poder que seduz o mundo para adorar os falsos ídolos do mundo. E qual que é o ídolo supremo? Supremo ídolo que é levantado na cultura babilônica e hoje na nossa cultura. Esses nomes desses ídolos já nem existem. Bel, sei lá qual, Ishtar e todas essas, ninguém sabe deles. Todos eles representam coisas, porque qual que era o verdadeiro Deus de Babilônia? O ídolo supremo de Babilônia. É representado no imperador Nabucodonosor. Quando ele passeia pela Babilônia, pelos jardins famosos da Babilônia, olhando para a grandeza da cidade, diz, oh, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Para a grandeza do meu nome e a força do meu poder. O ídolo de Babilônia era o eu do homem, exaltado e colocado no lugar de Deus, o eu soberano, não reconhecendo outra autoridade, outro Deus, dependência de ninguém. E isso nos traz para os nossos dias. Qual que é o maior ídolo da cultura contemporânea hoje, ante o qual todo mundo está se curvando hoje? O eu, os desejos de Deus, os interesses do eu, o que eu define para ele, o que eu estabelece para ele, e isso é a autoridade final que o homem reconhece. O homem moderno não reconhece outra autoridade mais que os seus desejos interiores. Todas as discussões morais de hoje, esse é o que está presente. As grandes discussões que levam também a grandes discussões políticas e a brigas no campo da política e da cultura, porém tem a sua origem aqui. Na questão do aborto, por exemplo, qual que é o princípio que está sendo sustentado por aqueles que querem estabelecer o aborto? Eu tenho direito sobre o meu corpo. Ninguém mais tem direito a me dizer o que fazer com meu corpo. O corpo é meu, a vida é minha, eu decido sobre ela e ninguém tem direito a se impor sobre mim, sobre nada. Nem a sociedade, nem ninguém, nem Deus, nem nada. Eu. Não é isso? Vamos a outro. A questão da ideologia de gênero. O que está em discussão no fundo da questão? Eu tenho o direito a definir se sou homem ou mulher. O que eu sinto é a realidade, é a verdade sobre mim. Não o que você diz, não o que a cultura diz, nem sequer o que a natureza e a biologia diz. Eu nem reconheço a autoridade da natureza sobre mim. Apenas reconheço a minha própria autoridade. O que eu sinto que eu sou, pronto, isso eu sou. Está vendo? Essa maneira de pensar era simplesmente impossível de entender ou acreditar faz 50 ou 100 anos atrás. Porque ainda não tinha surgido, num sentido geral. Houve homens, como Nabucodonosor, que se fizeram isso, eles achavam que eles eram soberanos, os seus desejos e sentimentos soberanos, e essa é a característica de Babilônia agora,
não mais apenas num homem, como Nabucodonosor, porém espalhada. Hoje nós não temos apenas um Nabucodonosor, temos milhões de Nabucodonosores caminhando pelas ruas. Cada um deles sentindo ser o próprio imperador da sua vida. O dono final da sua vida. Então, irmãos, isso era a Babilônia. Por isso, no capítulo 14 de Isaías, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, é comparado com Satanás, o diabo. A soberba do diabo que diz no seu coração: subirei no alto, lá, junto às estrelas de Deus, colocarei e levantarei o meu trono, sobre as alturas das nuvens subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Isso que quer dizer na prática? Quer dizer, eu serei meu próprio Deus, eu não reconheço outro trono, outro governo sobre mim, mas que é aquele que eu me dou a mim mesmo. Hoje em dia nós temos esse grande ídolo da cultura moderna. A liberdade para fazer o que eu quero. Ninguém tem direito a deter a minha liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quero com o meu corpo, a minha vida, não é? As minhas decisões. Eu não reconheço a autoridade de ninguém. Da família, não reconheço. De Deus, menos. Da sociedade, não, também não. Da natureza, tanto faz. Eu posso modificar a natureza e adaptá-la aos meus desejos. Para isso temos tecnologia. Você entende o que mudou radicalmente? Então, Babilônia representa radicalmente esse princípio da soberba do eu exaltado como autoridade suprema, a última palavra sobre tudo. Eu sou, eu faço, eu digo e tudo o mais. Segundo ponto, então, eles resistiram essa idolatria. Eles não se curvaram ante os deuses falsos da Babilônia e as exigências desses deuses, mesmo que na troca esses deuses ofereciam tudo. Porém, eles resistiram e permaneceram fiéis a seu Deus. Ainda que isso significasse perder tudo o que eles poderiam ter nessa cidade. O que é interessante, irmãos amados, é que Deus foi fiel com eles e guardou eles e promoveu eles. E eles prosperaram ainda nessa cidade idólatra e terrível, sendo fiéis ao seu Deus. Porque Deus estava com eles. E neles, então, Deus mostrou um caminho de vitória, de triunfo sobre os poderes pagãos, idolátricos, demoníacos que estavam por trás desse grande poder mundial que era a Babilônia e que visava destruir o povo de Deus. Não apenas materialmente, porém também espiritualmente. Por isso, Babilônia é figura no Novo Testamento da grande inimizade contra Deus. E eles resistiram. Como é que eles resistiram? Como foi possível? Porque essa é a grande pergunta que surge hoje. Como resistiram? Porque aí, na resistência deles, na vitória deles sobre esse grande poder antigo, nós achamos os princípios da nossa vitória como povo de Deus. E aquilo que foi revelado a Daniel naqueles dias, não era simplesmente para ele, era para o povo de Deus de todos os tempos até o fim. Como sabemos isso? Porque no final, o Senhor diz para Daniel o seguinte, veja comigo o capítulo 12, versículo 9, ou 8. 8 8 em adiante. Eu ouvi, diz Daniel, eu ouvi as coisas que estavam sendo me mostradas, porém, não entendi. Então, eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Aí está, até o tempo do fim. Agora, nos dias finais, essas palavras serão reveladas. O sentido delas será revelado. Assim falou o Senhor para Daniel. Você não entende muito do que eu estou mostrando para você, porém, no tempo do fim, os sábios entenderão. Os entendidos entenderão. Então, terceiro tópico. Como Deus levou eles através desse mundo tão escuro, de tanta escuridão, de idolatria, paganismo, tão hostil, tão contrário a tudo que eles eram e criam.
que visava destruir eles totalmente. E então o terceiro tópico, que explica a resistência deles, é visão e sabedoria espiritual. Deus dotou eles, deu a eles visão e sabedoria espiritual. Veja comigo. Vamos ler alguns versículos. Capítulo 2. Capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Veja o que diz agora o capítulo... Como ele descreve, se descreve a si mesmo. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1, capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência na visão. Daniel é descrito como um homem de visão e sabedoria, entendimento espiritual. A Escritura diz que a esses 3 jovens, amigos de Daniel, e Daniel mesmo, Deus deu sabedoria e entendimento no nível humano, porque o primeiro aí é o nível humano. Em toda a cultura e a sabedoria e o conhecimento dos caldeus. Quer dizer, Deus deu a eles a capacidade de entender a cultura, a ciência e o conhecimento dos caldeus ainda melhor do que os caldeus. Pensa um momento nisso. O primeiro que Deus fez por eles é dar a eles a capacidade de entender melhor, mesmo que os caldeus, a sua própria ciência e cultura. Por quê? Porque para nós entender o que nós enfrentamos, precisamos discernir exatamente o que nós estamos enfrentando. Porque senão, como? Como poderemos enfrentar o mundo se não entendemos como é que o mundo é realmente? Então, Deus deu para eles essa sabedoria. Tanto assim que diz que quando o rei chamou eles, na presença deles, achou que eles eram 10. Fez um exame, o rei, de eles. Chamou eles, vem cá, vamos examinar esses jovens. E achou que eles eram 10 vezes melhores do que os caldeus em todas as coisas que ele perguntou para eles. Sabedoria, conhecimento. O que significa isso, irmãos amados? Por que Deus fez isso por eles? Porque, ainda que Babilônia é uma cultura idólatra, ainda que Babilônia representa um poder caído, o poder do homem caído, um desenvolvimento de uma civilização caída, longe de Deus, mesmo assim, muitas das coisas que o homem desenvolve nesse mundo caído fazem parte do que os teólogos chamam da graça comum. O que quer dizer a graça comum? Que Deus colocou a sua imagem no homem. E mesmo que o homem caiu, essa imagem ainda continua aí. De alguma maneira, Deus permite que a sua graça flua para essas pessoas. E muitas das coisas que existem no mundo vêm da parte de Deus ainda. A ciência, o conhecimento, a medicina. A gente poderia falar de tanta coisa. Coisas que são parte da graça dada por Deus aos homens. Não a graça salvadora, porém a graça comum. E Daniel reconheceu isso em Babilônia. Agora, por que sabemos isso? Jeremias, quando os cativos foram levados lá em Babilônia, Deus enviou uma carta para eles, os cativos, através de Jeremias. E Jeremias diz o seguinte, não vamos ler agora para ir mais rápido. Jeremias diz, basicamente o seguinte, para os cativos que foram levados a Babilônia, Deus fala, fui eu que enviei vocês para a Babilônia. Primeira coisa, vocês não estão lá porque Babilônia tem o poder de destruir meu povo, sou eu. Eu permiti, eu fiz, eu tenho um propósito, eu estou com vocês, estou governando tudo. O mundo, a história do mundo não fugiu das minhas mãos, eu ainda sou o Deus soberano que governa tudo e estou levando adiante meu propósito, levando-vos para a Babilônia. Primeira coisa. Segundo, não fiquem lá assolados.
Não fiquem lá arrasados. Não fiquem lá angustiados, revoltados. Não. Prosperem em Babilônia. Comprem casas. Deus falando para eles. Comprem casas em Babilônia. Prosperem lá. Tenham filhos. Tenham filhas. Multiplíquem-se lá. Vivam em Babilônia em paz. Comprem, vendam, façam as suas vidas do modo certo em Babilônia. Não fiquem angustiados, encerrados na sua tristeza. Não. Vai lá, vivam a vida. E ainda mais, procurem a paz da cidade na qual eu os fiz levar. Olha o que está Deus falando para eles. Não só isso, senão que também procurem a paz. A paz, a palavra paz, no hebraico é shalom. E shalom significa muito mais do que vamos dizer assim, a falta de conflito. Não. Paz, no sentido hebraico, significa a paz que faz florescer a vida humana. Shalom de Deus. Busquem que essa cidade floresça. Que a justiça floresça nessa cidade. Que o que é bom, o que vem de Deus, cresça nessa cidade. Abençoem nessa cidade. Você está vendo o que Deus está falando? Esses eram os inimigos que destruíram tudo que eles tinham. E Ele fala, abençoem eles. Vivam lá e sejam de bênção para todos eles. Interessante, né? É isso que procuraram fazer Daniel e os seus amigos lá, em Babilônia. Você entende? E para isso Deus lhes deu sabedoria. Sabedoria. Às vezes, irmãos, os crentes pensamos assim, o mundo é tão ruim. O mundo é tão ruim. Nós precisamos nos afastar do mundo. Precisamos afastar-nos totalmente do mundo, tirar os nossos filhos fora do mundo e não ter mais contato com o mundo, porque o mundo é ruim. Não, não é assim. Claro que o mundo é ruim. Porém Deus quer que nós estemos no mundo e sejamos o sal e a luz do mundo. Porque senão Ele nos teria levado com Ele já faz muitos séculos atrás. Por Ele nos deixou no mundo para sermos luz e sal do mundo e no meio das trevas do mundo. É isso que o Senhor quer. E para fazer isso, nós precisamos envolver-nos e interessar-nos nas coisas que o mundo faz, que não são contrárias ao Senhor, que não são idolátricas, porque eles rejeitaram a cultura idolátrica, os aspectos idolátricos da cultura, porém aceitaram os outros que não eram idolátricos e faziam parte da graça comum dada por Deus a Babilônia. E não só aceitaram, sino que se tornaram os melhores, como testemunhas do Senhor dentro dessa cidade. É isso que nós precisamos. Não precisamos retirar-nos do mundo, sino tornar-nos os melhores para ser luz e sal do mundo. Não para ser os governantes do mundo, sino para ser servos dessa cidade pagã e caída. Porém, não apenas isso. O mais importante é que Deus deu para ele, especificamente para Daniel, sabedoria espiritual, inteligência espiritual. O que quer dizer isso? Que Daniel não era apenas, porque Daniel ele foi um grande estatista. Ele viveu no mundo da política, do governo humano, na sua máxima expressão. Porém, o que caracterizava Daniel não era o seu conhecimento humano da política. Isso não era o que colocou ele nesse posto. Sabe o que foi? Foi que ele estava em contato com o trono que reina sobre todos os impérios e os tronos da terra. Ele sabia não o que pensava Nabucodonosor, tanto faz. Ele sabia o que pensava o rei dos reis, que se assenta no trono do universo. E isso fez com que ele fosse posto por encima de todos os reis do mundo, espiritualmente falando. Isso fica muito claro no livro de Daniel. Quando Nabucodonosor pede revelar o sonho dele, e ninguém consegue revelar, porque, aliás, ele era vamos dizer assim, uma pessoa autoritária, era um tirano, na verdade. Então ele falou assim, eu tive um sonho, porém, para não ser enganados por você, porque eu sei que na hora que eu contar o sonho para vocês vão começar, o sonho significa isto, aquilo, e como vou saber se vocês realmente estão falando a verdade, não estão me enganando? Não, vamos fazer outra coisa. Todos vocês têm que saber, conhecer o que eu sonhei, sem eu falar nada. Esse é o jeito. E, aliás,
eu vou dar para vocês um tempo determinado. Se vocês não sabem e não vêm cá e me disserem, a todos os sábios dele, e não me disserem qual foi o meu sonho, todos vocês vão ser mortos na hora. Acabou. Imagina. Aí não dá nem para buscar, entender nada. Aí o pessoal ficou angustiado. Aí todo mundo chegando perto do tempo da morte de todos eles, e aí Daniel ficou sabendo. Falou, peraí, falou para o chefe do Senado, peraí. É isso que falou o rei? É isso mesmo. Você, Daniel, se prepara, você está na fila. Peraí, eu vou falar com o rei. Você vai falar com o rei? O que vai falar com o rei você? Espera que eu vou falar. E ele pediu para os seus amigos e ele orarem. E oraram. E Deus revelou para ele os sonhos de Nabucodonosor. O Deus que conhece tudo e está por encima de tudo. Os sonhos de Nabucodonosor tinham com o rei, o governo da história. Os impérios queriam se suceder na história. E Deus revelou para Daniel esse sonho. E Daniel foi, não vamos entrar ainda no assunto, porque depois vamos entrar no significado. Só estou contando o contexto. Daniel foi, se apresentou valentemente diante do rei e falou assim, rei, é verdade, ninguém sabe o seu sonho, mas... E ele começa a falar, existe um Deus, o único e verdadeiro Deus. O que está falando ele? Todos os seus deuses, todos os seus adivinos, com seus 2 deuses, os adivinos de Bel, os adivinos de Istar, todos eles não têm ideia, porque esses deuses não existem, não são verdadeiros deuses. O verdadeiro Deus é o meu Deus, e Ele é o único que sabe e revelou o teu sonho, rei. Maravilhoso, não é? Veja como ele dá testemunho de Deus ante o homem mais poderoso do mundo. E não apenas isso. Ele diz, e esse rei, veja o que ele diz, muito interessante. Veja o que ele diz, capítulo 2, ele diz, 21. E ele é ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha o que aconteceu. Quando o rei Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou. Espera aí, o que é isso? Daniel e seus amigos foram levados para inclinar-se e prostrar-se ante os deuses de Babilônia. E o maior dos poderes de Babilônia e do mundo se inclinou ante ele. E não apenas se inclinou, se prostrou diante de Daniel. Está vendo? Você vê o que significa isso? Reconhecimento de ascendência e domínio espiritual. Junto com ele, diz Paulo, nossa igreja, o seu povo, nos fiz sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, sobre todos os nomes e os poderes desse mundo. Daniel, espiritualmente falando, era maior que o rei mais poderoso desse mundo. E esse rei se prostrou e se curvou diante de Daniel, reconhecendo esse fato espiritual. Porque o poder que Deus deu à igreja não é político, não é desse mundo. Nós não precisamos desse poder. Nós temos um poder ainda maior. O poder que vem do trono de Deus, o poder que vem de cima, o poder espiritual que Deus concedeu à igreja é maior que todos os poderes políticos desse mundo. Daniel não tem exércitos sustentando ele. Não tem uma maquinária política por trás dele. Não tem nada. Tem algo muito maior, o trono eterno sustentando ele. E então o rei diz assim, se inclinou e se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes, etc, etc. E disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois podeste revelar este mistério. Que maravilhoso, irmãos. Ascendência espiritual, domínio espiritual. É esse o significado da vida de Daniel. Visão. A visão espiritual traz domínio espiritual. Então, você pode ver a vida de Daniel enfrentando os poderes mais grandes da história
e ainda assim conduzindo todos eles a submeter-se sob o reino de Deus. Aqui com Nabucodonosor, logo com o filho de Nabucodonosor, Belsazar. Você lembra a história? Aquele rei, filho, que fez uma festa enorme e mandou trazer os vasos sagrados do templo de Deus que estavam lá, e começou a beber nesses vasos, e a palavra em espanhol é desecrar, quando você toma alguma coisa que é sagrada e você corrompe ela, dá um uso ímpio a ela. Desecrar as coisas de Deus. Entende? E não só isso, a beber nelas e oferecer com esses vasos santos e sagrados de Deus, do templo de Deus, sacrifícios aos seus deuses falsos. E então aparece uma mão, escrevendo na parede. Você lembra disso? Mene, Tekel, Uparsin. E o rei ficou branco de medo, tremendo. Os seus joelhos batiam entre eles. É assim que diz a Escritura. Um medo terrível se apoderou dele. E começou a chamar quem que pode explicar isso, o que quer dizer isso. Angustiado. Ele sabia que alguma coisa muito terrível tinha acontecido. E finalmente alguém lembrou, porque já tinha passado muito tempo. Nabucodonosor já tinha ido embora muitos anos atrás. E chamaram Daniel. Tem por aí um velhinho que era amigo do seu pai e revelou para o pai. Na verdade, Nabucodonosor era o avô de Belsazar, não o pai. Porém, os ancestrais naquele tempo eram chamados de pais. O teu ancestral. E revelou aquele sonho. Podemos chamar ele. Era a esposa dele, ou a mãe dele se lembrava. E aí, chamaram Daniel. Daniel era um velhinho. Chegou lá. E falou, irmãos, de uma maneira que você nem consegue. Você pode ver a ascendência, o domínio espiritual que ele tem. A estatura que ele tem. E que o colocava por encima dos reis deste mundo. Ele enfrenta e fala assim: o rei, é o seguinte. Você sabia que seu avô, Nabucodonosor, desafiou a Deus e por isso foi jogado fora e foi como um animal no campo durante 7 anos e ficou louco. E depois ele reconheceu que o Altíssimo tem governo e domínio e dá o reino a quem ele quer. E voltou em si. E você, sabendo isso, pegou os vasos de Deus e usou eles para adorar os falsos deuses que não falam, nem têm nada, nem existem. E ao Deus, olha como ele fala para o rei do mundo, o rei mais poderoso do mundo. E o rei, em cujas mãos está a tua vida, e fez tudo o que você, e são seus todos os teus caminhos, nunca honraste. Agora, irmãos, isso poderia significar o fim da vida de uma pessoa, naquele tempo, falar assim um rei. Porém, Daniel estava falando, sustentado pelo trono do universo. Porque ele estava expressando o juízo de Deus contra esse rei. Por isso, foi enviado à sua presença essa mão que escreveu na parede. Contados, eu estou tentando traduzir no português, porém no espanhol é: contados foram os teus dias. A tua vida inteira foi julgada. E foste pesado em balanço, e foste achado falto. Teu reino tem sido cortado de ti e dado aos medos. Pronto. Você entende o que significa isso? Quem governa a história do mundo não são os reis deste mundo, é Deus. É Deus. E a gente nunca deve esquecer disso. Quem governa o mundo e a história do mundo. Essa é a terceira mensagem. Quer dizer, a quarta, vamos entrar agora. A terceira é a visão. Porém, a visão de Daniel é esta: Deus reina. O nosso Deus reina. Não é você, Nabucodonosor, não é você, Belsazar, é Deus. Essa mesma noite, o rei Belsazar foi morto e Ciro, o persa, tomou o reino. Juízo de Deus. Nunca lembremos disso. Não existe imperador nem rei, por poderoso que seja neste mundo, que possa resistir ao Deus eterno que se senta no trono. Não existe. Todos são nada diante dele. Nada. Então, visão
espiritual. Visão do trono, do reino, daquele que se assenta no trono. Não só isso, não apenas visão, união com o trono. Daniel estava unido ao trono que está nos céus. Deus tinha na terra um homem que estava unido aos seus pensamentos na terra. Irmãos, o que nós precisamos sobre todas as coisas nesse tempo, em todos os tempos, porém, especificamente um tempo de crise, escuridão crescente, é mantermos unidos ao trono do universo. Será que nós estamos unidos? Será que nós estamos agarrados, como diz Colossenses, da nossa cabeça nos céus? Porque essa cabeça nos vai dar sabedoria e conhecimento que nos permitirá vencer a todos os seus inimigos neste mundo. Esse é o ponto. Você entende? E isso aconteceu com Daniel, com seus amigos. Então, terceiro ponto, tópico, visão espiritual. Quarto, vamos terminar com o quarto. O quarto, que já nós de alguma maneira introduzimos no que estamos falando, soberania total de Deus no governo da história do mundo. Um dos tópicos fundamentais do livro é nos mostrar que Deus governa soberanamente a história do mundo, particularmente os reis e os impérios que governam o mundo. Porque veja qual que é a situação. Israel está cativo. Não tem mais poder nesse mundo. Não existe mais a nação política de Israel no mundo. O povo está cativo. Totalmente esvaziado de poder político. Não tem poder político. Não tem poder econômico. Não tem influência política, econômica, nem cultural. Num mundo totalmente adverso. Porém, o Deus deles é o Deus que governa soberanamente a história do mundo. E isso faz toda a diferença. Porque esse Deus não é o Deus dos caldeus, é o Deus de Israel. Não é o Deus que protege os caldeus, é o Deus que protege Israel. Não é o Deus que tem uma aliança com os caldeus, é o Deus que tem uma aliança com seu povo Israel. Então tudo isso muda todo o cenário. Então vamos voltar. Como vê a questão do governo humano, Daniel? Porque um dos grandes tópicos é o governo humano. Capítulo 3, nós já limos. Capítulo 2, quando ele diz assim, versículo 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque de Ele é a sabedoria e o poder. E Ele quem muda o tempo e as estações. Quer dizer, os tempos e as estações da história do mundo. E isso quer dizer, quem vai governar? Que império vai surgir? Que império vai cair? Quem vai se levantar para... É Deus. Não é mais ninguém. É Deus. Isso não quer dizer que Deus sustenta as práticas e as ações, muitas das vezes, imorais desses reinos, desses governos. Não. O que quer dizer é que Deus, soberanamente, continua a governar a história do mundo. E ainda fazendo uso daqueles impérios horríveis para levar adiante o seu propósito eterno. Deus é soberano. E então, aqui se nos mostra isso muito claramente. Porque diz, remove reis, estabelece reis. E no capítulo 4, Nabucodonosor diz, versículo 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei, depois de ficar louco por 7 anos, sob o juízo de Deus, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são para ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Aí está.
O rei Nabucodonosor reconhece a soberania total e absoluta de Deus sobre os reinos do mundo. Agora, o que quer dizer isso? Segundo a Escritura, os reinos do mundo, Deus estabeleceu o reino dos homens, o governo do homem sobre o homem, com dois propósitos. Isso está em Gênesis capítulo 7, 8 e 9. O pacto de Deus com Noé. Esse pacto é o que se chama pacto de governo. O que faz Deus? Deus faz duas coisas. Diz: aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus é feito o homem. E estabelece o pacto de governo. Por quê? Porque antes disso, antes do dilúvio, produto da anarquia total da raça humana, a violência destrutiva se apoderou de toda a raça humana. E o mal não conseguiu ser detido. E trouxe a destruição da raça humana pelo dilúvio, o juízo de Deus. Então, qual que é o propósito do governo humano? Duas coisas. Primeiro, que o homem recebe autorização para exercer justiça no lugar de Deus. O homem pode representar Deus fazendo justiça e castigando aos que fazem o mal no lugar de Deus. Por isso diz, na imagem de Deus é feito o homem e, portanto, pode tomar a espada e fazer justiça em lugar de Deus. É isso que Paulo reconhece no capítulo 13 de Romanos, quando diz que os magistrados são representantes de Deus levando a espada para castigar aquele que faz o mal. O segundo ponto, a imagem de Deus é feito homem significa também que, porquanto cada ser humano, mesmo que pecador, levam dentro dele a imagem de Deus, a vida deles deve ser protegida. O valor da vida humana deve ser protegida, defendida e promovida. Então, o propósito do governo humano tem apenas duas coisas: impedir que o mal cresça, castigando o mal e representando a justiça de Deus de uma maneira geral. E segundo, proteger a vida humana e fazer até onde seja possível prosperar a vida humana criada à imagem de Deus. O valor inviolável da vida humana. É isso que estabelece os princípios do governo humano. E todos os reis do mundo, todos os reinos do mundo que existiram de lá até o final, terão que um dia prestar contas a Deus por esses princípios. Todos, sem exceção. Tem um porém. Todos esses reinos são transitórios. Todos estão destinados a sumir e desaparecer, porque são transitórios. O reino do homem é transitório. E segundo, nunca, presta atenção aqui, porque isto é muito importante para entender o livro de Daniel, nunca poderão representar o reino de Deus na terra. Nunca. Então, o governo humano é legítimo? Sim, é. Tem um propósito colocado por Deus? Deus, sim, tem. Qual? Castigar o mal, fazer justiça, impedir que o mal se multiplique, a injustiça se multiplique, e então fazer possível a convivência e a vida humana em sociedade. Evitar a anarquia. Entende? Cada um fazendo justiça pelas suas mãos. Isso é anarquia. Segundo, proteger a vida humana como sendo sagrada, porque é feita à imagem de Deus, e daí vêm todos os direitos que saem desse ponto, que são anteriores ao Estado, porque são colocados por Deus no homem. O homem tem que ser protegido, a vida humana tem que ser protegida, a vida humana desde a sua concepção, no ventre materno, porque já o homem aí tem a imagem de Deus. Princípios fundamentais. Porém, todos os governos humanos são transitórios e foram colocados simplesmente para evitar que o mal crescesse desmedidamente e nunca mais voltássemos à situação anterior ao dilúvio. Por outra parte, nunca poderão representar o reino de Deus. São simplesmente uma situação transitória colocada por Deus. Isso fica muito claro no livro de Daniel, como vamos ver mais para frente. Então, para que nós podamos entender. Como trata Deus, então, com os reis do mundo? Por isso diz, Deus coloca reis e tira os reis. Isso quer dizer que todos esses reis que estão passando pela história do mundo, todos eles são responsáveis diante de Deus pelos seus atos. Todos eles. E por isso,
Na visão do capítulo 7 de Daniel, Daniel vê os 4 impérios que se sucederão desde o momento em que ele está aí vendo essa visão, os 4 próximos impérios que se sucederão na história do mundo: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. 4 grandes impérios. Porém, no final, ele diz o seguinte: eu estava vendo, surgiu aquele pequeno chifre e tudo mais, e no final ele diz: eu estava vendo até que foram postos tronos, e se assentou o ancião de dias. Veja comigo, vamos ler melhor para entendermos melhor o quadro. Daniel 7. Diz assim: versículo 9: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E seu trono era em chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Sabe o que significa isso? Daniel está vendo os sucessivos impérios mundiais que virão sobre a história do mundo. Porém, no final, o juiz se assentou, os livros foram abertos, e todos os reis da história e todos os impérios da história são chamados a prestar contas diante desse trono. Esse é o significado. Ele tem vestes como vestes como neve, branca, significa a sua justiça perfeita, a sua santidade perfeita. Segundo, ele tem cabelos como lã branca, significa a sua eternidade e sabedoria perfeita. Ele é o juiz eterno. Se senta sobre o trono. Esse que aparece aí é Deus, o Pai, julgando tudo. Então, o que quer dizer isso? Daniel está dizendo: todos esses poderes, por muito poderosos que sejam, um dia estarão diante desse trono para rendir contas do que fizeram com o poder e o tempo que lhes foi dado. E isso é antecipado na história de Nabucodonosor e de Belsazar, seu filho, chamados a rendir contas ante o juiz do universo. Você entende o que está falando? Então, vou terminar por aqui, hoje. Quando o Senhor Jesus estava diante de Pilatos, ele foi levado diante de Pilatos, e Pilatos representava o maior poder político desse tempo, o Império Romano. O Império Romano é a 4ª besta de Daniel. A 4ª besta de Daniel é o Império Romano, até certo ponto. Então, esse homem, Pilatos, não apenas se representava ele mesmo. Pilatos tinha o que os romanos chamavam o Imperium. O Imperium significa que todo o respaldo do Império Romano, a autoridade de decidir sobre a vida humana, estava nele. Quando ele diz assim, ele começou a perguntar e falar para o Senhor, e a Escritura diz que o Senhor não respondeu nada para ele. Lembra disso? Isso está em João, capítulo 19. E então Pilatos fica bravo e fala assim: a mim não me respondes, a mim não me falas. Não sabes que eu tenho o poder de te dar a vida e te dar a morte? Ele diz: não sabes. Ele está pensando como romano. Se ele falasse em latim, ele teria dito o seguinte, porque isso que ele estava traduzindo para a língua do Senhor. Só que ele estava pensando dentro dele: não sabes que eu tenho o império, poder de dar a vida e dar a morte? Império, aos mesmos poderes imperiais que viu Daniel. Eu tenho um império. E o Senhor falou assim: sim. Por isso, eu reconheço. O que quer dizer? Eu reconheço a legitimidade do império, do governo humano. Porém, e veja o porém, por essa razão, aquele que me entregou a ti tem ainda maior pecado. O que quer dizer isso? Você é responsável ante Deus pelo que vai fazer com esse império. Você não tem um império porque foi dado por imperador romano. O império foi dado por Deus nesse tempo de história. E você deverá
dar contas a Deus pelo que vai fazer nesse instante e decidir sobre a minha vida, porque você, o império final não está em você, está em Deus. Primeiro ponto. Por isso, Pilatos começou a tremer de medo, diz literalmente. Ficou com medo. Entende? Porque ele percebeu que ele tinha que prestar contas, dar contas do que ele ia fazer com esse império. O Senhor reconhece a legitimidade. Segundo ponto. Tu és rei. Então, o que queria Pilatos saber? Você se está achando um rei? Se você se acha um rei e diz que você é rei, então você está entrando em conflito com o Império Romano. Está entrando em um conflito. Você está entrando em conflito pelo poder político do mundo, porque nós somos o Império, o poder político que reina nesse mundo. Se você quer poder político para você e se declara rei, você é inimigo do Império Romano. É isso que estava falando. E o Senhor fala, não. Meu reino não é desse mundo. Você tem um império, é legítimo, eu reconheço. E por isso você tem ainda maior responsabilidade pelo que vai fazer diante de Deus. Segundo, o meu reino não tem nada a ver com os reinos desse mundo. O reino que eu trouxe não é um reino que vem desse mundo, nem nasce desse mundo, nem está ligado aos poderes desse mundo. Porém, esse é o meu reino. É o reino final e definitivo na história do mundo. Em Daniel, nós temos 4 reinos. Não, temos 5 reinos. Os 4 primeiros são os reinos humanos. O último reino é eterno. E não vem do mundo. Nem surge da história do mundo. Vem de riba, vem dos céus. Desce dos céus, pela mão de Deus, pela intervenção soberana de Deus na história. E se estabelece para sempre. E destrói todos os reinos do mundo. Meu reino não é desse mundo. Não precisa do poder político de Roma. Não tem nada a ver com as legiões romanas. Não tem nada a ver com a política romana. Não precisa do poder econômico, político, militar de Roma. Meu reino vem de lá, de cima. E se ele pudesse acrescentar, e não poderá ser destruído. Você entende? O Senhor colocou esse segundo ponto, muito importante, para entendermos como nos relacionarmos com os reinos do mundo. Irmãos amados, Daniel esteve lá em Babilônia, aquele reino pagão terrível, aquele império, para usar a palavra dos romanos, que pensava e se achava ser um poder irresistível na história do mundo, o poder supremo, final, que governava a história. Eles se achavam assim como os romanos. Porém, eles se bateram de frente com o trono eterno que está nos céus. Sabe por quê? Porque quem realmente governa a história é Deus. Ele é o ancião de dias, eterno. E todos esses reinos apenas existem porque Ele permite eles existirem. Além de tudo isso, Ele está levantando um reino próprio, eterno, que irá substituir e destruir todos esses reinos e durará para sempre. Visão do livro de Daniel. Amanhã vamos falar qual é esse reino que Ele está estabelecendo e será eterno. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos tão gratos, porque estas palavras nos consolam, nos confortam. Nós somos Teu povo, estamos nas Tuas mãos. E seja o que seja dos poderes desse mundo, hostis, contrários, opostos, querendo nos destruir e acabar com nós, sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos. E Tu governas a história do mundo. E sim, nós reconhecemos que esses reis estão aí de alguma maneira colocados por Ti, porém, nós pertenecemos a um reino ainda maior, mais grande, eterno, infinito. E somos representantes do trono que está nos céus. E estamos unidos ao trono e aos propósitos, aos interesses desse trono nesse mundo. Nós representamos esse trono na história do mundo. E esse reino é o reino que é o nosso. Nós não somos desse mundo. Estamos no mundo para representar Teu poder, Tua autoridade e o Teu reino. Obrigado, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.